Se você ama a ideia de construir as próprias peças, esse canal é para você. Eu sou a professora Amanda Maldonado e nesse vídeo vou falar sobre as 3 principais formas de modelagem mais utilizadas na nossa cultura. A modelagem plana é uma das formas mais tradicionais de se começar a modelagem. Para fazermos a modelagem plana, a gente precisa de uma mesa, de fórmulas, réguas de modelagem. Eu vou fazer um vídeo mostrando quais são as principais réguas. Nós vamos precisar de uma calculadora e de papéis para todas as etapas da modelagem, que consistem na construção das bases, na interpretação e depois de passar a limpo esse molde para um papel definitivo. A segunda forma que a gente vai abordar é o draping. O draping é a modelagem construída direto no corpo de um manequim, como esse aqui, por exemplo. No draping a gente constrói as peças do zero, direto no corpo. Assim a gente pode observar volumes, formas, comprimento instantaneamente. A terceira forma de modelagem é a modelagem eletrônica. O que significa isso? Nós podemos fazer um molde do zero no computador, através de softwares de modelagem. Nós podemos modelar, alterar formas de moldes já prontos, fazer gradações de uma forma muito instantânea e muito mais prática. Talvez agora vocês estejam se perguntando qual das 3 formas de modelagem vocês devem adotar para a vida. Antes da gente pensar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de cada uma das 3 formas de modelagem. Vantagens da modelagem plana. Para fazermos a modelagem plana, como a gente já abordou antes, a gente precisa de papéis, de uma mesa, de réguas, mas ela é de muito fácil acesso. Qualquer pessoa pode ir numa papelaria, comprar papéis e começar a desenvolver seus próprios moldes. Mas uma das desvantagens pode ser o tempo. A modelagem plana pode gastar um pouquinho mais de tempo do que a modelagem eletrônica. E um outro ponto que eu acho bastante negativo é armazenar esses papéis. Parece que não, no começo a gente começa fazendo poucas peças, mas é natural que a gente queira cada hora um modelo novo. E armazenar ou catalogar requer espaço e bastante organização, sem contar que papel pesa, né? E o que eu diga. Vantagens e desvantagens do draping. O draping traz uma resposta imediata quanto a comprimentos, volumes, formas, uma coisa que a gente não vai encontrar na modelagem plana. Na modelagem plana a gente traça imaginando o resultado e quanto mais experiente a gente vai ficando, mais assertivo vai ficando o nosso traço. Mas a modelagem no draping traz essa resposta de imediato, você vê instantaneamente a profundidade de decote, o volume de uma manga e isso é incrível. Mas a desvantagem é que esses manequins são baseados numa tabela específica de medidas corporais, que nem sempre são equivalentes às nossas. O draping poderia ser mais acertado para o nosso corpo se a gente pensasse em construir só roupas para nós, se ele tivesse as nossas medidas, mas ele é baseado numa tabela de medidas industrial. Então essa é uma pequena desvantagem, sem contar que o manequim não é muito barato. Vantagens e desvantagens da modelagem eletrônica. A modelagem eletrônica é realmente fantástica. Nós conseguimos construir um molde do zero com poucos cliques. Dentro dos programas de modelagem, nós podemos construir as bases, fazer as alterações, fazer gradações com poucos cliques e isso é realmente muito vantajoso, torna o nosso trabalho muito mais rápido. Uma das desvantagens da modelagem eletrônica é que ela ainda não é gratuita. Nós temos que contratar algum plano mensal para pagar e isso gera um custo. Para nossa sorte, esses custos estão ficando cada vez menos elevados. A modelagem eletrônica, gradativamente, ela vai invadindo os nossos lares porque ela está se tornando cada vez mais acessível. Vocês agora já conhecem as 3 principais formas de modelagem que a gente usa na nossa cultura. Eu gosto de frisar isso, que na nossa cultura é dessa forma porque o mundo é muito amplo. Existem muitos povos que se vestem de formas muito específicas, mas não é esse o tema do vídeo de hoje. E não é porque nós acabamos de conhecer essas 3 formas que a gente precisa optar exatamente por uma delas em detrimento das outras. É perfeitamente possível construirmos as bases de modelagem, por exemplo, no plano, fotografarmos essas bases e transportarmos essas imagens para dentro do computador, para dentro desse software que vai fazer uma leitura do contorno e assim a gente pode ter essas bases de modelagem dentro do software. É possível nós fazermos também não só as bases manualmente e depois fotografar
fotografarmos. É possível que a gente faça toda uma modelagem, toda uma interpretação manualmente, fotografarmos e usarmos o software só para fazer a gradação. É possível nós começarmos um modelo do zero dentro do software, por exemplo, um vestido justo, mas fazermos, por exemplo, uma manga desse vestido no manequim, assim a gente testa o volume, comprimento, a forma, direto no draping, fotografarmos e depois jogarmos essa modelagem da manga para se unir à modelagem de um vestido que já está ali dentro do computador. Então, nesse vídeo a gente percebeu que, apesar de termos 3 formas de modelagem completamente distintas umas das outras, elas podem sim ter uma perfeita comunicação entre elas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, me diga aqui nos comentários e lembre de compartilhar com as pessoas que querem começar a aprender a costurar e a modelar do zero. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!